Estamos aqui mais uma vez no HQC Cast, Homens que Choram. Agradeço pela sua presença, pela sua audiência que tem nos acompanhado até aqui. Eu sou o Frank William. Eu sou o Emanuel de Jesus. E hoje nós estamos com um convidado hiper, super, mega especial aqui, pastor Edevaldo, da Igreja Batista El Shaddai. Seja bem-vindo, pastor Edevaldo. Muito obrigado, pastor Frank, bispo Emanuel. Amém. Fico honrado pelo convite que me fizeram, né? E espero poder, vamos dizer, corresponder com esse convite nessa manhã. Com certeza, pastor, Deus está conosco. A gente tem um costume de começar aqui com uma pergunta muito simples, mas muito profunda. Quem sou eu? Quem é o pastor Edevaldo? Opa! Vamos lá. Existe uma frase do pastor Ed que eu vi um dia que eu gosto muito, que ele fala que todo ponto de vista é vista de um ponto, né? Então, do ponto de vista da sociedade, o pastor Edevaldo é administrador de empresa, é gerente de uma empresa de São Paulo, que atua aqui no estado de Tocantins há mais de 20 anos já, né? Vim de São Paulo com essa empresa. Formei agora em Direito, né? Sou né? Ainda não advogado, ainda um bacharel em Direito, né? Benção. Seja bem-vindo ao mundo jurídico. Sou um pai de 2 filhas, avô de 5 netas, né? Então, e pastor. Então, para a sociedade, ela enxerga dessa maneira, né? Mas do meu ponto de vista, como homem, quando eu olho para mim mesmo, eu poderia dizer que eu sou alguém que está em constante transformação, que tem aprendido muito com os erros, com os acertos, mas muito mais com os erros, né? E que, acima de tudo, também tem sido forjado por Deus na palavra. Amém. Né? Então, posso dizer assim que sou pobre, extremamente pobre de ambição, não trago grandes ambições para a minha vida secular ou mesmo ministerial, de pregar para o mundo, aquelas coisas que muitas vezes a gente sustenta, ter muito dinheiro, ser um empresário bem-sucedido, né? Então, eu sou pobre dessa ambição. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, né? E infelizmente, eu sou rico em medos, limites, insegurança, né? Mas eu tenho me apoiado, tenho me agarrado em Deus para que eu possa superar tanto essa riqueza dessas coisas até ruim, que eu posso dizer em certo ponto, né? Quanto a pobreza daquilo que me falta às vezes, né? Deus tem me suprido nas minhas faltas, graças a Deus. Eu vou lhe fazer 2 perguntas em uma. Você tem 20 anos de pastoreio, né? 20 anos. 20 anos. Em 20 anos, o que o senhor fez que deu certo? O senhor repetiria? E o que o senhor fez que não deu certo? Isso aqui eu jamais vou fazer. Bispo, eu diria que o que eu fiz que deu certo, eu sempre fui muito voltado para a gestão, né? Então eu poderia dizer assim que na minha gestão como pastor, eu consegui ser próspero. Sim. E ser próspero não é ter muito dinheiro, não é ganhar muito dinheiro, é a gente conseguir fazer ou viver bem com aquilo que temos, né? E sempre com igrejas pequenas, com pouco financeiro, nós conseguimos comprar um terreno, construir uma igreja, nós temos um som de qualidade dentro da igreja, então eu acho que eu sempre fui muito pé no chão para essa gestão, né? Das coisas da terra, né? Isso. Então, isso eu faria de novo. E eu acho que eu errei na questão da igreja, talvez em muitas vezes ser duro na palavra, de ser inflexível, né? Sim. Mas como eu disse, eu sou uma pessoa que estou em constante transformação e hoje eu vejo isso diferente. Exatamente. Porque uma coisa é, muitas vezes, a gente precisa pregar a palavra de Deus, né? Não importa a quem seja, a palavra tem que ser pregada, né? Mas, como eu disse, todo ponto de vista é visto de um ponto e muitas vezes é contra a carne da gente, né? Que as coisas acontecem e quando a gente não consegue sustentar aquilo que a gente prega, né? Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais flexível, não no sentido da palavra do pecado, não é isso, né?
mas às vezes naquilo que a gente entende, compreende. Vou só dar um exemplo muito rapidamente aqui para Pode ficar à vocês. vontade. Eu falei para o senhor aqui nos bastidores Isso. que eu tive 3 anos na videira com o pastor Mauro fazendo ali um seminário, né? E hoje a gente tem muita discussão do armenianismo, do Isso, calvinismo, é verdade. né? Eu entrei ali armeniano. Armeniano. 3 anos junto com eles, discutindo, falando, nunca ninguém me convenceu. Armeniano, né? Sim. Lá dentro, né? E passou-se um tempo, eu li um livro de Charles Spurgeon, Uhum. né? As 5 colunas do calvinismo. Conheço. Hoje eu sou calvinista, Sim. né? Então, assim, isso que eu falo que eu não faria novamente, porque eu defendi com unhas e dentes uma visão teológica Isso. e hoje eu mudei. Então, eu acho que a gente tem que tomar sempre muito cuidado em ser muito rigoroso, inflexível em algumas coisas, né? É verdade. Então, seria mais ou menos isso. Pastor, então suas ovelhas já estavam tratadas para o culto de domingo, né? A paulada foi grande. Sim, foi. Eu assim, entendo o que o senhor está tentando explicar nessa questão da gente ter essa sensibilidade, né? Mas, assim, dando uma palavra de alento para o pastor, eu acredito que, como eu me apresentei lá, quem sou eu, sou filho de João Batista com Pedro, né? Eu acho que se João Batista e Pedro fosse ter meias palavras, eles não seriam reconhecidos pelo que eles realmente deixaram de legado para nós, né? Eu acho que em tudo Deus tem um propósito. Eu acho que quando Ele nos chama, isso eu tenho plena convicção, isso eu não acho, eu tenho plena convicção, quero até corrigir minha fala, que quando Ele chama o Frank, chama o pastor Devaldo, chama o bispo Manuel, chama o João Batista, chama Pedro, é como o senhor disse, depende da ótica. E a ótica de Deus é diferente da nossa. Então ele quer que esse seu jeito, às vezes inflexível, esse seu jeito como o senhor utilizou no domingo lá, o seu sonho lá do mogno com poucas folhas, ele vê nisso a virtude, ele vê nisso a sua força, né? Quando ele fala para os jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Então, assim, ali está caracterizado o porquê ele nos escolhe, o porquê ele nos chama, para que você possa usar isso a favor dele. É exatamente isso, pastor, porque né, a gente não olha com os olhos de Deus, né? Nós olhamos como homem. É como a história de Samuel quando vai ungir Davi, né? O Davi era um improvável, aliás, nem estava no campo de visão de Samuel, não é verdade? Tanto que ele chega primeiro os irmãos tudinho, quando acaba tudo, ei, não tem mais? O Espírito fala, epa, não é nenhum desses. Uai, acabou? Cadê? O Espírito está me dizendo aqui que tem mais alguém, cadê? Então, assim, o que Deus tem me mostrado nos últimos anos e nessa busca por mais de Deus, eu fiquei muito feliz na sua apresentação de quem sou eu, porque quando você diz que está em busca de transformação, que está pobre de ambição do mundo, é o que a gente tem falado aqui nos últimos episódios e Deus tem colocado no nosso coração que quanto mais nós nos aproximamos dele, mais o brilho dele, a luz dele revela a nossa insignificância. Isso não é menosprezar, diminuir, baixa estima, muito pelo contrário. É comprovar o que a Bíblia diz, que quando você é fraco, aí você é forte. Porque quando você consegue se despir desse eu orgulhoso, arrogante, soberbo, avarento, né, ambicioso, você realmente vai ser a essência de que Deus quer que você seja. Pastor, com relação a essa questão da ambição, existe uma canção, esqueci o nome da cantora, né, da pastora, inclusive, né, que ela fala, quem já pisou no Santo dos Santos, verdade, né? Ela canta essa canção, e essa canção ela fala, homens que choram, começa a chorar. Fica à vontade, aqui é só livre. Ó, aqui, ó, já está aqui. Ela fala tão profundo no meu coração, e eu canto isso na igreja, falo com os irmãos, porque eu não sei se todas as pessoas, às vezes, que estão ali dentro da igreja, um dia pisaram no Santo do Santo. Sim. Né? Alguns chegam no átrio, que é muito bom estar no átrio do Senhor. Alguns chegam no já lugar, se contenta. Chega no lugar santo, mas estar no Santo do Santo é algo
tão grandioso, tão glorioso, que as coisas deste mundo, elas passam a não ter mais valor para a gente. E quando a gente entra nesse lugar, a gente realmente não quer sair. É verdade. E quando a gente vai louvar o Senhor, adorar o Senhor, o que nós queremos? Nós queremos chorar, nós queremos se derramar, nós queremos... Às vezes nós apagamos a luz, né? Deixamos meia luz, para que a gente possa ter uma comunhão com Deus. O que nós queremos? Nós queremos ir para o Santo do Santo. A igreja, eu chamava, durante muito tempo, eu falava que a igreja era o pit stop da gente, porque a gente está nesse mundo, a gente está se sujando, a gente está se desgastando, a gente está no meio de tantas coisas, e quando a gente chega na igreja, é um momento de comunhão com Deus. Pastor, em 92, 90, por aí assim, eu vi uma pregação de um pastor, e ele falou o seguinte: o Brasil ele tem 18% de evangélicos. Quando chegarmos a 40%, será transformado. E chegamos a 40% de evangélicos no Brasil, ou até mais, 42%, por aí assim. E está pior do que há 30 e poucos anos atrás, do meu ponto de vista, certo? Tem mais evangélicos no Brasil, mas o país ficou pior em divórcio, em assassinato, em feminicídio, em tudo, em assalto e violência. Esse pessoal que se diz evangélico, será que eles pisaram no Santo do Santo? Porque para mim não, para a Bíblia, eu aqui sou um zero à esquerda, que é a Bíblia. Para a Bíblia, a pessoa que um dia pisou no Santo do Santo, ele não volta mais o mesmo. Ele volta transformado. E eu fiz esse rodeio para te fazer uma pergunta. O que, na sua visão, que está acontecendo conosco, os evangélicos? O senhor iniciou dizendo que a pesquisa, né, que 40%, quando chegasse 40%, Sim. o Brasil mudaria, né? Sim. Ela estava quase certa, né? Porque quando chegou 40%, o evangelho mudou, né? Parece, né? Que não o evangelho em si, mas o povo evangélico mudaram, Sim. né? Na verdade, pastor, eu diria que é uma evolução da própria sociedade, Sim. né? Infelizmente, a igreja inchou de pessoas, e a pergunta que o senhor faz, ela realmente é muito importante, mas eu faria diferente, porque eu diria, quando que eles vão pisar? Porque nós não chegamos na igreja e não entramos no Santo do Santo, né? Sim. Existe todo um caminho, né? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se os pastores já ouviram um estudo dessa natureza, mas diz que a porta, lá no tabernáculo, a porta Sim. do átrio era caminho, verdade, a porta do é santo, isso. verdade, né? É isso. E lá no Santo do Santo, A vida, né? Eu até preguei um domingo atrás sobre isso lá na igreja. Então, e nós entramos pelo caminho, né? Pelo caminho. E às vezes estar no átrio é bom, como eu falei para o pastor. Lá no átrio tem o sacrifício, tem a bacia, sim, né? Da gente se lavar, né? Isso. Mas eu acredito que temos que passar pelo caminho. Então, algumas pessoas estão na igreja, talvez passando pelo caminho, estão no átrio. Sim. Algumas vão chegar lá no lugar santo e, finalmente, quando vão pisar no Santo do Santo? Hoje, eu olho para a igreja, eu falo assim para os irmãos da igreja, né? A igreja é um hospital. A gente fala, sim, que ilustra como um hospital. Só que o hospital, ele não tem só pessoas, só médicos. Sim. As pessoas falam, aqui só tem médico, aqui só tem enfermeiro. Não, tem doentes. Então, tem doente em vários níveis dentro da igreja. Tem gente na UTI, enfermaria. Sim. Então, eu quero acreditar, pastor, quando eu falei do mogno sem folhas, que nós temos na igreja, olha, pastor, usando o meu sonho para hoje aqui, né, que a gente nem entendeu direito, que hoje, dentro da igreja, existem muitas pessoas que nós olhamos para ela, pastor, e nós não vemos folhas. E as folhas, elas indicam fruto, sim, né? E a gente acha que não tem fruto, né? Mas o Senhor tem outros olhos, né? E talvez no tempo oportuno, né? A Bíblia fala no dia que se chama hoje, né? Aquela árvore, ela vai florescer e vai apresentar os teus frutos, sim, né? E muitas vezes nós somos enterrados por Deus, né? Eu ouvi uma palavra uma vez sobre a semente, que a semente era lançada na terra. Muitas vezes a gente quer ser árvore grande, pessoas querem ser árvore grandes, né? Com folhas bonitas, né? Que as pessoas vão tacar pedra.
E algumas vezes Deus, ele faz a cava e enterra a semente, né? Então, às vezes, a gente está ali escondidinho. Talvez essas pessoas estejam ali enterradinhos, escondidinhos ainda, Sim. né? Não desfrutaram de Deus. Eu diria isso, porque eu tenho falado isso também na igreja, que nós temos que aprender a desfrutar de Deus. Porque nós Verdade. nos preocupamos, pastor. Eu nem sei se eu já não consegui responder a pergunta Não, do senhor, ótimo, né? perfeito. Mas nós nos preocupamos de ter igreja cheia, de ter louvores abençoados, de ter bons instrumentos, de ter templos confortáveis. Falei de tudo isso e isso não é desprezado, né? Sim, Mas muitas vezes, por conta dessa gestão terrena das coisas do céu, que a igreja ela é governada pelo céu e pela terra, né? sim. E a gente se envolve muito com o governo terreno Terreno. e nos esquecemos do espiritual. E aí a gente fica preocupado, puxa, a igreja hoje está vazia, o pastor Frank vai me pregar, que vergonha que eu vou passar. E a gente deixa de desfrutar das coisas de Deus. E quando eu descanso em Deus, pastor, tem sido tão bom, eu confesso que não é sempre que consigo, né? Mas quando eu descanso em Deus, não importa se vai vir 6, 20, 100, eu quero entrar no Santo do Santo, eu quero estar na presença de Deus, eu quero chorar, eu quero me derramar, Isso. eu quero me renovar, eu quero estar nesse pit stop, eu quero ser curado, eu quero ser sarado, mas também quero sarar, né? Então, O senhor falou da música, agora pela sua fala me veio a música do Diante do Trono, né? Aquela passagem bíblica que diz que ainda que na terra o meu tronco morrer, há esperança para você. Esse é o que eu creio, esse é o que eu busco, né? Eu acho que eu costumo usar a seguinte reflexão, que quando você já esteve no Santo dos Santos, ou quando você sabe o caminho do Santo dos Santos, não há palavras que a gente possa falar aqui para você entender, é só quem entra, só quem passa. Só pode dizer assim, é maravilhoso. Continue no caminho, continue, passe pela porta do caminho, passe pela porta da verdade e adentre ao Santo dos Santos. Uma das coisas assim que mais me comove, que mais me rasga por dentro é do sacrifício de Jesus ali na cruz, acima dele ter levado sobre si todos os nossos pecados, acima de todas as dores, acima de tudo que ele suportou, é quando diz assim, e o véu do templo foi rasgado. E agora o caminho está livre, agora não tem mais, não é pastor Frank, não é pastor Edevaldo, não é bispo fulano de tal, não é apóstolo fulano de tal, não é ninguém, agora sou eu, agora é direto comigo. Então, assim, é triste e doloroso, a gente começa a entender o que o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Pedro, o que os apóstolos se rasgavam e choravam e, como eu disse, mas eles tiveram que passar por esse processo, né? Eles tiveram que ser moldados, eles tiveram que... E o que eu vejo hoje é que as igrejas, muitas vezes, nós, o povo, eles querem o resultado, mas não querem viver o processo. pastor, eu ia falar exatamente disso, do processo, né? Porque algumas pessoas olham para a gente e pensam que a gente sempre esteve muito bem, né? Sim. O senhor tocou numa canção que eu ainda fazia parte, bispo, daquele grupo que só inchou a igreja. Sei. Havia um grupo que inchou a igreja. Eu acreditava muito em Deus, eu falava de Jesus, mas eu estava fora da igreja. Sim. Fora da igreja. E um dia eu precisei chorar, porque eu estava no vale, eu estava perdendo minha família, e eu ouvi essa canção, que é Jó 14. Isso. Jó 14. Essa palavra dessa canção, né? E eu entrei numa igreja e pedi a Deus, pedi para o Senhor, porque eu me vi como um tronco jogado, sem vida, e pedi para o Senhor, se o Senhor trazer minha família de volta, eu vou te servir. Eu faço uma promessa que eu vou te servir. Deus restaurou minha família, mas o que eu queria dizer, o processo, ele tem que ser passado, né, pastor? Pastor, isso foi quando? Quantos anos? Eu acho que isso foi por volta de... Eu vim para cá em 2005, no ano de 1998, 1995, mais ou menos. 1995, 30 anos atrás. Mais ou menos. E Deus te deu um sonho agora de que você está fincado com raízes profundas. Tu és o cedro. Meu Deus. De lá atrás. Meu Deus. Meu Deus. Esse é o Deus que eu creio. É o Deus que
para ele um dia são como 1000 anos, 1000 anos são como um dia. Então a gente não entende o que é. Só que ninguém viveu esses 30 anos. Né? Sim, pastor. E eu não deixei de viver o processo, porque assim, não é porque o Senhor restaurou minha família, que agora minha família ficou perfeita, que eu não vou mais ter problema e agora eu vou andar com Jesus. Não, eu chorei muito, pastor. Eu tive muitas perdas, perdi um filho, por muitas outras vezes quase perdi família, né? Problemas até de saúde mesmo, né? Às vezes acabou alcançando até a gente conseguir entender o que estava acontecendo, diagnosticar que havia um problema dentro da minha casa, né? E aí, graças a Deus. Mas a gente viveu esse processo, e o que eu queria dizer é que, assim, que o processo ele não vem para nos matar. O processo não vem para exterminar a gente, não vem para nos humilhar. O processo ele vem para nos forjar. É o casulo, né? Por isso que eu falo que eu sou forjado na palavra de Deus. Amém. Teve processo na minha vida tão doloroso, pastor, que eu olho muitas vezes para esta minha fraqueza, para esse meu limite, para esses meus medos, para as minhas inseguranças, e eu falo, se eu passei por isso, se eu superei isso, não há nada que possa me impedir de caminhar. Mas eu passei com Cristo, eu passei abraçado com o Senhor, eu passei porque eu agarrei na esperança da ressurreição, né? De um dia estar junto novamente, e isso me fortaleceu muito. Pastor Evaldo, dizem que todo chamado ele começa com uma chama, né? Chama. Todo chamado tem uma chama, né? Quando foi que você sentiu a chama do chamado pastoral na sua vida? Pastor, eu entristeço para falar isso, porque meus pais casaram em igreja evangélica. Eu cresci dentro de um lar evangélico. Eu sempre tive muito temor de Deus. Eu sempre criei. Eu nunca deixei de crer em Deus. Mas eu nunca sonhei com ministério. Eu nunca sonhei em ser um pastor, muito pelo contrário. Eu sempre rejeitei. O pastor falou que se identifica com Pedro e com João Batista, né? Isso. Eu talvez me identifique com Jonas, né? O Fujão. Com Jonas, o Fujão, né? O Fujão. Isso. E assim, sempre conheci a palavra, sempre participei de escolas bíblicas, né? Mas eu acho que eu percebi o chamado de Deus na minha vida quando eu tinha, acho que com 13 anos, eu tive numa igreja que era dentro de uma casa de um americano que fazia missões lá em São Paulo, no bairro onde eu morava, um bairro muito pobre, né? Chamado Pastor Léo. Ele era da Igreja Batista Emanuel, e era na garagem, a esposa dele tocava, cantava e ele pregava, né? E era uma igreja tradicional. Pastor, meu coração queimou tanto um dia, queimou tanto que era um domingo, eu fui embora pulando para minha casa. E eu acho que eu tive uma visitação do Espírito de Deus. Por que eu falo visitação? Porque o Espírito de Deus está conosco, né? Ele está malgatado no nosso ser, isso. Mas há momentos que parece que vem uma overdose do Espírito sobre nós, né? Que a gente fala, eu fui visitado naquele dia. Eu acho que daquele dia em diante, eu nunca mais, como se diz, nunca mais pude deixar de ser um ministro, ainda que não oficialmente, mas sempre falando, ainda que estivesse em rodas de amigos, que não rodas em buscas espirituais, mas eu sempre falei do Senhor. Sim. Então, mas eu sempre fugi assim no sentido de pastoral, não quero ser pastor, né? E eu fui empurrado. Eu fui, como se diz, minha esposa, né? Que ela sempre teve esse desejo. Eu evangelizei ela, tive esse privilégio de evangelizar ela, e ela me empurrou para dentro desse ministério. E hoje eu não quero mais sair. Aleluia. Hoje eu estou Deus lá. usa as estratégias dele, né? Jonas foi a baleia, o senhor foi a esposa. Pois é. E um dia eu ouvi uma pregação, pastor Frank, que o pastor Vanderlei, que é o pastor hoje que nos dá lá de São Paulo, que é a cobertura, que nos deu o nome da igreja, CNPJ, que nos acompanhou um período, né? Nos ajudou financeiramente também. Um dia eu vi ele pregando lá em São Paulo, numa casa também, né? E eu fiquei sentado lá no fundo, sozinho, e ele estava contando a história dele, e ele falou, olha, talvez aqui você está aí sentado,
você nem sabe, mas um dia você vai ser pastor, um dia você vai pregar a palavra. E eu, sozinho, Só pensando escutando. comigo, eu jamais vou estar numa condição Eu não dessa, quero um negócio nunca. desse. Olha onde eu estou Lembrou de hoje. alguém, Bispo Manuel? É. Hã? Ei, Pastor, o Homens que Choram é aqui. Então, assim, qual foi o momento dessa sua caminhada pessoal, ministerial, aonde levou o pastor Edevaldo a chorar, aquele choro assim que você não consegue segurar? Pastor, o homem chora por muitos motivos, né? O homem sim, chora tristeza, alegria, raiva, decepção, frustração, né? Nós choramos por muitos motivos. Eu tive muitos choros doloridos, né? Ministerialmente, o choro que me marcou foi quando um dia uma médica da UTI infantil do Hospital HGP falou para uma mãe, um pai, que a criança não tinha mais expectativas pela ciência médica, né? E que eles podiam chamar um pastor para orar. Talvez fosse a última esperança era Deus, né? Chama um pastor para orar. E eu fui convidado por esta família para estar na UTI infantil para orar por essa criança. E eu não sei se o pastor conhece lá, mas os quartos são de vidros, né? sim. E a médica me atendeu, me recebeu, me paramentei. E falou: o senhor pode ficar aqui, pastor, orando. E eu fiquei ali, me ajoelhei, orando pelaquela criança, e de repente eu vi a movimentação, e aquela criança, a equipe médica, uma junta médica, tentando ressuscitar a criança, eles conseguiam ressuscitar, mas foram 40 minutos de luta. E eu orando, clamando a Deus, e de repente eu via eles saindo todos de volta da criança, a criança sozinha no leito, e de repente começou a escorrer sangue pelo nariz. E eu só vi a médica, me perdoe, eu só vi a médica fazendo assim com a cabeça. E eu chorei muito, pastor. Aquilo me doeu tanto, 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 porque eu falei: Deus, por que que, né, não viu uma criança inocente? Eu me senti frustrado, porque eu orei com tanta fé, achando que aquela criança poderia ser salva, e ela morreu ali. Ela ficou ali. Então, eu acho que foi o meu maior choro ministerial, foi o meu maior choro. Não foi porque um irmão me abandonou, porque alguém me caluniou, né? Não foi porque eu orei por uma criança e não teve resultado. E assim, pastor, falar de choro, se eu posso falar de outros aqui, né? Sim, pode ficar à vontade. Aqui Uh, estamos no HQC, Homens que Choram, né? eu tive a minha experiência da primeira perda dentro da minha família. Foi um irmão que era um irmão amigo, né? Que a gente trabalhava junto. A gente não saía junto, mas a gente ficava juntos, né? Então era um irmão amigo meu. E quando eu perdi ele, eu me revoltei contra Deus, né? Eu falava: Deus não existe. Deus não existe. Por que Deus fez isso? Né? Por que Deus recolheu meu irmão? Porque ele morreu na época com 38 anos de AIDS, né? Novo, né? Novo. E eu comecei a falar contrário de Deus. No coração eu acreditava em Deus ainda, mas eu estava revoltado com Deus, né? E foi na época que Deus me levou para o fundo do poço, que eu comecei a perder minha família, que eu ouvi a canção, Sim. que eu busquei novamente no Senhor, porque estava ficando cada vez mais difícil. Então foi a minha primeira experiência de perda, né, de morte. Eu chorei muito por esse meu irmão. E depois, em seguida, pastor, aqui em Palmas, em 2005, eu perdi um filho de 5 anos atropelado por um juiz aqui, né, que eu também não preciso falar o nome dele. E aí foi o meu pior vale, o meu pior processo, foi a minha pior experiência de choro que eu pude ter na minha vida, um choro dolorido, de dor, que me fortaleceu, porque eu falei: se eu conseguir passar por isso sem morrer, sem desistir, nada vai me derrubar, né? Não pode ser um podcast que eu estou intimidado, um podcast que eu estou com medo de não ter o que falar, né? Que vai me parar.
se Deus recolheu o meu filho, e às vezes eu falava assim, porque eu perdi o meu filho. Eu não perdi meu filho, pastor Frank. Hoje eu Amém. entendo que eu ganhei meu filho. Eu ganhei Glória a porque ele Deus. está na glória com o Senhor, Amém. e eu tenho esperança de que eu vou estar com ele, vou abraçar ele e vou cheirar meu filho. O senhor lembra da passagem de Jó? Jó, se você for ler lá em Jó 42, ele recebeu tudo em dobro. Menos os filhos. Mas os filhos foi a mesma quantidade. Porque aqueles que morreram não deixaram de ser filhos. Ele não perdeu aqueles. Perdeu, né? Se ele tivesse recebido os filhos em dobro, ele teria 3 vezes mais de filhos. Então, assim, eu tive a oportunidade de ministrar na tua igreja domingo e contei minha experiência dos meus filhos, que eu pude chegar para eles e falar para eles assim: vocês sabem que eu amo vocês demais, que eu daria a minha vida por vocês, mas se chegar um momento na vida onde vocês forem colocados em prova para que eu venha negar a Cristo, eu quero que vocês saibam que o meu amor por vocês não diminuiu, não acabou, não mudou, mas eu não nego, porque eu sei que você não vai morrer. Eu sei para onde você vai para um lugar melhor. E se Deus quiser, Ele pode te ressuscitar. Mas eu já disse aqui em alguns episódios anteriores que eu me considero, apesar dessa aparência forte, expressiva, né, diferente do pastor que se vê como Jonas, né, eu me considero o homem mais fraco da face da terra. Porque eu acredito que quando você foge à regra de um filho enterrar um pai, como passar por essa dor, pastor? Como não? Porque eu acho que nós que estamos buscando mesmo nos desprender deste mundo, e como o Espírito Santo revelou através de mim ali na tua igreja, tudo é perda. Paulo diz, eu considero tudo isso como estrumo, como fezes, como nada. E ele não falava só das coisas ruins, ele falava das coisas boas, do palácio, de tudo que ele viveu, do conhecimento, de todas as batalhas que ele ganhou, de todo como ele era conhecido, a fama. Tudo isso é perda, tudo isso é nada. E como a gente está nessa busca de não se prender a nada desse mundo. E aí a gente passa por uma experiência dessa de a gente ir lá orar por uma criança e ela morrer. E aí nosso irmão morre na tenra idade. E aí o nosso filho é levado aos 5 anos de idade. Como não transferir essa culpa para Deus? Como não se revoltar com Deus, não querer ouvir falar em Deus? E pelo contrário, está buscando ser um homem melhor, está buscando ser um homem transformado. E Deus dá essa revelação de que aquele homem que era como árvore cortada está hoje como um cedro fincado de raízes profundas, foram as palavras que o Senhor utilizou. Sim, do sonho, né, pastor? Pastor, dessa palavra que o senhor falou domingo a respeito dos filhos do Senhor, eu acho que tem muita sabedoria, e eu vou dizer por quê. O senhor sabe que toda palavra liberada, ela tem poder, né? Sim. A palavra, ela tem poder quando ela é liberada da nossa boca. Muitas vezes nós entendemos diferente, mas quando nós liberamos a palavra, ela tem poder sobre as nossas vidas. E diferente do Senhor, eu sempre falei o que eu sentia em relação ao meu filho. Porque um dia eu vi uma história, olha como são as coisas. Eu vi a história de um amigo meu contando da irmã dele, que havia perdido um filho de 5 anos atropelado numa rodovia lá em Jundiaí. E eu olhei para esse amigo meu que trabalhava comigo na ocasião e lembrei logo, meu filho, falei, eu não suportaria. Se um filho meu morresse, eu morreria junto. Eu não suportaria a morte de um filho meu. E quando eu fui muitas vezes questionado por esta pergunta, se você tivesse que negar Jesus a entregar o seu filho, você negaria Jesus? Eu sempre falei o contrário, pastor. Eu sempre falei, não, eu não entregaria meu filho. Eu não entregaria meu filho, eu negaria Jesus. E eu acho que por ter falado isso, um dia o Senhor recolheu meu filho, não sei se é exatamente por isso, né? Mas aquela palavra que eu liberei,
talvez Deus me trouxe um ensinamento. Então, eu acho que todos nós, ainda que no coração possamos duvidar se negaríamos ou não, nós temos é que confessar. Se eu precisar negar a Cristo, a vida do meu filho, eu entrego o meu filho, porque eu sei onde ele vai estar. Eu sei que Deus tem poder, como Abraão pensou, né, em ressuscitar o meu filho, mas acima de tudo, pastor, ainda resta a esperança. É o que fala a palavra em Jó 14, resta esperança. Ainda que o tronco cortado no chão, ao cheiro das águas, né, Ele brotará. Então, assim, talvez o tronco cortado tenha sido meu filho mesmo, né? Mas eu sei que resta esperança, que um dia eu vou estar com ele, vou estar com meu pai. Meu pai era um homem muito sábio. Meu pai, ele foi uma referência não sendo. Meu pai foi alcoólatra, mas muito estudioso da palavra, muito conhecedor da palavra, né? Ele lutou contra a vontade e no final da vida dele ele conseguiu, né, dominar. Mas ele falava assim para mim, pastor Frank, falava assim, Edevaldo, quando eu tinha problemas, né, ele falava, as coisas boas da vida passam, quanto mais as ruins. Então, muitas vezes, nós estamos no processo, nós estamos no vale, eu acho que não tem um vale mais profundo do que a perda de um filho, né? Nós estamos num vale, e hoje eu posso falar para algum pai, como o senhor falou para mim lá na Câmara, hoje eu posso falar para um pai, para uma mãe, que entregou um filho que talvez esteja no processo, né, de viver o luto, né? A gente precisa viver o luto, né? Mas que há esperança que um dia nós vamos estar juntos. E Paulo fala assim, como que ele fala? Se esperássemos em Cristo somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Nós esperamos de Cristo é vida eterna, é ressurreição, é algo muito maravilhoso, muito melhor. Então, assim, eu creio que o reino de Deus é aqui, que nós vivemos o reino de Deus e devemos viver hoje. Eu creio que a salvação, a vida é eterna, mas é que ela começa aqui. Amém. Então, para um pai, para uma mãe que passa por um processo de perda, que esse talvez seja o pior vale de todos, eu quero dizer para esse pai, para essa mãe, que há esperança, que há um bálsamo, que há um óleo que vai ser passado na sua ferida. Creia em Deus, abrace no Senhor, porque Ele vai te dar a vitória, né? E a vitória não é dinheiro, a vitória não é a prosperidade, a vitória é conforto no teu coração. A Bíblia diz assim que Jesus, né, em Lucas, ele fala de uma forma mais detalhista. Eu gosto de Lucas, que ele é detalhista nos relatos dele. E ele diz que relata o ponto que Jesus diz assim: aquele que não deixa pai, mãe, filho, esposa, por minha causa não é digno de mim. Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho buscado acho que nós, quando entramos no Santo dos Santos e temos a nossa experiência com ele, nos despedir toda a máscara, de toda coisa da carne, e dizer assim, Pai, que eu possa ser digno do teu olhar, da tua atenção, ser como o Jó, que não chamou a atenção só do diabo, mas chamou a tua atenção. Porque quando o diabo chega para chegar diante de Deus e falar assim, e aí, para onde que tu estava andando pela terra, né? E aí Deus fala, tu observaste meu filho Jó? Então Jó chamou a atenção de Deus, ele foi digno de chamar a atenção de Deus. Então, quando Jesus diz que nós não seremos dignos dele se nós nos apegarmos às coisas que ele nos deu, porque eles não são nossos, os filhos não são nossos, a esposa não é nossa. Uma coisa que eu sempre falei para minha esposa, você é livre, a porta sempre esteve escancarada, você fica se você quiser, você não está presa. O amor, eu tenho aprendido a cada vez mais, me aproximando de Deus, a amar as pessoas como ele amou. Eu acho que é o que a gente busca, né? Ser a imagem e semelhança dele. Então, quando nós somos a imagem e semelhança dele, você consegue olhar para um irmão que vai te trair e não, como eu disse, né, de Judas, e não se enraivecer, se entristecer, porque você sabe que isso é do homem, é da carne, né? E amar ele acima da traição. Olhar ele com os olhos de Cristo. Agora, pastor Edevaldo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu gosto de fazer perguntas. Eu gosto de fazer perguntas. Diante de todo esse cenário de tribulação, de casulo que o senhor passou, e que todo líder, todo pastor, toda pessoa passa, certo? A perda de um filho, acho que é a mais
cruel, porque o correto é a gente sepultar nossos pais, né? E não nós sepultar nossos filhos, né? O seu filho era o primogênito? Não. Não, né? Tá bom. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: como não desistir de servir a Deus diante de um cenário desse? Ou você já pensou em desistir? Eu penso em desistir, me perdoa, pastor, né? Não de Deus, Sim, não, né? Mas da obra. da obra. Da obra. Eu penso em desistir da obra uma vez por dia, né? Realmente, a obra é dura, né? Billy Graham, só cortando, Billy Graham falava que ele, toda segunda-feira, ele pensava em desistir de ser pastor, né? Eu acho que eu penso todo sábado, né? A segunda-feira eu estou tão cheio, tão feliz, mas não posso Hoje abandonar não, esse Jesus, hoje não, né? Mas com relação a não desistir, a não parar, pastor, quando a gente ouve falar de outras religiões, vamos falar um pouquinho do espiritismo, né? O espiritismo ele tenta trazer um consolo para a perda, né? Sim. Quando a gente perde um ente querido, né? Isso. Dizer que ele vai reencarnar e às vezes faz lá aquela mesa redonda lá, invoca o espírito para conversar. A gente tem esse desejo, essa vontade de rever o ente querido, né? Mas a única religião, né, que pôde me dar consolo e conforto para a perda do meu filho é o cristianismo, né? Amém. Eu encontrei esse consolo em Deus. Na verdade, não é nem a religião, é Deus, né? Porque eu sei que eu vou ressuscitar e eu vou ver meu filho. Porque se eu entender que o meu filho vai reencarnar num outro país, numa outra vida, numa outra família, e depois eu vou morrer, eu vou reencarnar, eu nunca mais vou ver meu filho. Claro. Não verdade. tenho consolo nisso. Então, eu abracei a minha fé, eu creio em Deus, e é o meu consolo, o meu conforto, né? Amém. Eu não preciso de mais nada. Então, assim, eu perdi um filho, ele era o caçula. Na Sim. verdade, na época, era assim, pastor. Eu tinha 3 filhos, né? Lucas, Laís e o Vinícius Leonardo. E na ocasião, quando eu vim de São Paulo para cá, eu trouxe 2 crianças junto comigo que estavam em processo de adoção. Sim. Que era a Érica e o Bruno, né? Mas a Érica e a Bruna. A Bruna, ela tinha 12 anos e o Eric 9. O Eric, ele era especial, ele tinha algum probleminha, né? Isso. E na ocasião, minha casa era cheia, né? Então, assim, tinha 5 crianças. Eu chegava do meu trabalho, nós íamos jogar futebol. Glória Aí jogava a Deus. futebol na quadra, na 110 Sul, lá, todo mundo, a família junto lá, né? E da noite para o dia, a casa ficou vazia, né? Mas, enfim, eu não sei onde que eu ia chegar, né? Eu perdi o meu raciocínio aqui. Não, né? se o senhor Do desistir. Desistir, pensou né? em desistir da obra. Então, mas não deu tempo de desistir, pastor, porque jamais, né? Eu sempre encontrei em Deus esse amparo. O pastor falou de uma palavra aqui, pastor Frank, de que Jesus falou, né? Aquele que não amar mais a mim do que filho, pai, né? E a questão é exatamente essa. Jesus não é que ele quer ser mais amado, não é que ele deseja ser mais amado, né? Às vezes eu falo que nós não temos um Deus tirano, um Deus egoísta, não é isso. É que quando nós amamos mais Jesus, quando Jesus está na frente dos nossos filhos, quando Jesus está na frente das nossas esposas, antes de chegarmos, essa é uma mensagem que eu vi de um pastor, né? Antes de nós chegarmos até o nosso filho, não chegarmos até a nossa esposa, ou com raiva, ou com ira, ou com alguma coisa, nós temos que passar por Jesus. Sim. Quando nós passamos por Jesus, nós somos transformados de novo. Porque o pastor falou que Jesus nos ensinou a amar, né? Então, se eu estou com ira da minha esposa por alguma coisa, eu vou passar por Jesus até chegar a ela. Então, Jesus vai estar à frente, né? Mas, enfim, pastor, eu entendi que não dá para viver sem Jesus. Eu não consigo viver sem Jesus, né? Eu agarrei nesse tronco, como se o meu barco naufragou,
me Sim. foi lançado, Restou o casco. né, alguns materiais para que eu pudesse me agarrar neste mar Isso. e me manter na superfície por um tempo, né? Por um tempo, porque a Bíblia também nos fala que mais um pouquinho, né? E nós estaremos com Cristo, né? Para sempre, né? E para sempre, e para sempre. Então, eu tenho me agarrado em Cristo, Senhor. Eu lhe fiz essa pergunta, por quê? Porque atrás de cada pergunta tem um porquê, né? Eu acredito que hoje existem muitos pais. Eu perdi meu filho também há 3 anos atrás, né? E Lamento, pastor. fez 3 anos agora em junho, 6 de junho. Ele tinha 28 anos. E quando eu perdi não, ganhei. Ele está na glória, né? Amém. Era um servo de Deus, né? E quando a gente passa por essa experiência, o que Deus falou comigo foi o seguinte, que estava nascendo ali 2 ministérios. O primeiro ministério, eu ia cuidar de pais que perderam filhos. E hoje eu tenho um grupo de 7, 8 amigos que perderam filhos, que eu conheci depois que o Tiago morreu. Certo? E ali surgiu também o ministério da primogenitura. Como o Tiago era o primogênito. Então, o primogênito, ou Deus leva, ou Deus usa. Porque é dele, é o primeiro, é dele. Agora, eu tenho dificuldade de chorar, pastor. Tá aí o pastor Frank, eu converso muito com ele. Assim, eu sou igual aquela torneira, que demora a sair, mas quando sai, sai mesmo, né? Mas, assim, eu me apego muito à palavra. Eu não sei se é porque eu sou um pouco racional, certo? Eu sou muito levado por racional, mas eu me apego muito à palavra, aquilo que a palavra diz. O que a palavra fala, eu acredito cegamente. Eu acredito plenamente que em breves dias nós estaremos no céu. Amém. Na glória. Amém. Certo? Amém. E isso é o maior conforto. Isso é o maior conforto da vida da gente. Então, você que é pai, que perdeu seu filho, olha, escute uma coisa aqui. Há uma esperança para você. Amém? Amém. O Espírito Santo, ele é quem conforta. Ele é quem consola. Não existe palavras que seja mais latente para confortar uma pessoa do que a voz do Espírito. Sim. Pastor, outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com a comiseração. Sim, né? exatamente. Porque é uma das coisas que eu andava às vezes, porque a gente busca dentro de nós, né? O entusiasmo é isso, é Deus dentro de nós, né? Então nós buscamos dentro de nós conforto, consolo, né? Sim. E uma das coisas que eu buscava, eu falava, eu não sou o primeiro pai que perdeu um filho. Sim. E também não serei o último. Até porque o meu pai, quando o meu filho faleceu, meu pai já tinha perdido 2 filhos, né? E meu pai me deu porque meu filho faleceu aqui em Palmas, pastor, e a gente foi para sepultar ele em São Paulo, né? Sim. E quando eu cheguei lá, meu pai me deu um abraço, meu pai não me falou nada, ele só me abraçou, pastor. Meu Deus. Só me abraçou. E foi um abraço que parece que eu estava tenso, que eu estava segurando, carregando um peso. Quando meu pai me abraçou, eu respirei, eu aliviei, eu fiquei leve. Sim. Então, muitas vezes as pessoas falam, o que eu vou dizer para a pessoa que perdeu? Não diga nada. Não diga, fala, foi melhor assim, porque não foi, você não vai confortar. Não abraça. O abraço tem um poder tão grande. Um dia desses, pastor, o senhor falou do ministério, né? Eu pensei nisso também, porque às vezes nós passamos por experiência e temos propriedade para falar sobre aquele momento com uma pessoa que está no vale. E um dia faleceu também o filho de uma menina que foi discipulada por nós durante muito tempo na igreja, né? Ela já estava mocinha, não estava mais na igreja, mas quando faleceu o filho me chamaram e eu fui lá. E eu acompanhei e eu tinha a experiência da perda do meu filho, então eu consolei a avó, falei tudo. E alguém chegou, lá depois eu estava ali junto, uma pessoa que eu não sei quem, uma pessoa falou assim, Cida, quem que colocou este anjo aqui? Meu Deus. E eu me senti tão, assim, tão amparado por Deus, não por vanglória, por altivez, né? Eu me senti tão amparado por Deus, porque eu falei, Senhor, até nisso tu tens propósito. É verdade. Né? E eu pude confortar, consolar. Claro que não cura, né? É só
Só o Senhor mesmo, só o Sim. bálsamo de Deus que vai amenizar aquela ferida, né? Mas eu creio como o Senhor também. Então, Amém. a gente precisa, às vezes, não entendemos, mas precisamos aceitar. Exatamente. Pastor Edevaldo, existe um ator, não sei se o senhor conhece, Heath Ledger, que fez o Coringa. O filme Coringa. O Coringa, sim, né? Conhece, Mas, né? O ator não que sou muito fez. ligado em cinema. O ator que fez ele chamava Heath Ledger. O último Coringa que ficou famoso, que ganhou o Oscar Sim. póstumo. O ator em si era um ator que estava em ascensão em Hollywood, um galã improvável, um cara sensível, mas um cara que se dedicava e que fazia com afinco e bem feito. Se você ver os filmes dele, depois, se eu pesquisar, você vai ver que todos os filmes dele tinham um diferencial. Ele era um ator mesmo. E eu estou trazendo ele aqui para te fazer a seguinte pergunta: o que a sua mente, o que a nossa mente está absorvendo como verdade? Porque ele diz nos relatos, o pai dele também tem um documentário com o pai dele, onde diz que quando ele foi escolhido para fazer o papel do Coringa, diz que ele se trancou num hotel e ele ficava escrevendo frases pesadas, aquelas frases que ele fala, as falas do filme, e ensaiando e dando gargalhadas cada vez mais macabras na frente do espelho para ver como é que ficava a aparência dele, a feição dele. Tanto que se você, não sei se o senhor já assistiu o último filme Coringa, mas se o senhor assistir, o senhor vai ver que o cara entrou no personagem assim de corpo, alma e espírito, de cabeça mesmo. Ele morre logo após as filmagens. Sim. E aí diz que foi encontrado uma overdose de medicamentos porque ele tentava sair do personagem. E aí vem a pergunta: o que a sua mente está absorvendo como verdade? Quais são os personagens que o pastor Edevaldo, que o pastor Frank, que o bispo Manuel tem vivido, que muitas vezes vai nos levar à morte? Porque a Bíblia é clara, ela diz que o salário do pecado é a morte. Como ajudar esses homens a sair desse personagem, a realmente encontrar o caminho do Santo dos Santos, a não olhar para as suas dores como uma âncora, mas como um motor que propulsiona você a ajudar as pessoas que estão passando pela mesma experiência a ser reconhecido como um anjo ou como Eliseu. Aí vai o homem de Deus. Porque se nós queremos ser a imagem e semelhança dele, as pessoas têm que ver a imagem e semelhança dele em nós. Pastor, para falar da verdade, a gente precisa trazer à tona um pouquinho a mentira, né? Sim. Eu acho que nós vivemos hoje, principalmente hoje, nós vivemos num mundo de mentira. Por quê, né? Verdade. Porque as redes sociais, as pessoas se apresentam não o que são, de fato, né? Talvez até o que gostariam de ser, né? Mas são mentiras apresentadas. E muitas pessoas olham para aquilo que está ali nas redes sociais, entendendo que tudo ao redor dela é bonito, é maravilhoso, e olha para dentro de si mesmo e fala: eu sou um fracasso. Sim. Como eu falei para o pastor aqui, né? Eu tive essa interpretação quando eu cheguei aqui. Falei: pastor, às vezes nós olhamos para os apóstolos, para os pastores, e eles parecem tão fortes, tão sábios, tão de Deus, e a gente se vê tão pequeno. É a mesma ilustração, né? E eu vejo que na rede social hoje tem muito isso, aqueles jovens que aparecem na frente daqueles carrão, né? E, você quer, eu fiz isso, e vende curso, você quer ganhar dinheiro, né? Então essa é a mentira que está entrando nas pessoas como se fosse uma verdade, né? Sim. Como se fosse uma verdade. E elas olham para dentro de si mesmas e se frustram, porque eu não sou nada, né? Agora, sim, qual é a grande verdade? A grande verdade é aquilo que Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, eu não consigo olhar para o mundo como algo que vai ser uma felicidade constante. Sim. Processos, né, pastor? Nós vamos passar por processos, e a verdade é essa: a nossa vida é cheia de
Começamos lá fora, né, bispo? Né? Isso. É cheio de Alto. morros e vale. E é inevitável a gente passar pelo vale. Agora tem uma canção de Luiz de Carvalho que ele cantava, e eu gosto de cantar. Pastor, se tem algo que me encheu de orgulho um dia foi eu pregar no velório do meu pai. Meu Deus, Preguei no velório forte, do meu hein? pai. E eu não sei cantar, não cantei um pouquinho aqui, né? Já não sei cantar. Um dia alguém falou para mim, não canta não, só prega. Mas quando eu vou no velório eu canto essa canção, porque ela traz uma verdade, pastor, uma verdade tão grande, né, que a gente pode absorver, que ela fala assim, né? Haverá paz no vale. Elvis Presley cantava, Paz né? no Vale, isso, muito lindo. Haverá Aleluia. paz no vale, pra mim Eu eu sei, sei. haverá Haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei. Nem a exatamente. sombra. Enfim, né? Olha que interessante. Então, essa canção ela é uma grande verdade, porque nós podemos passar pelo vale, nós podemos atravessar o deserto, né? Mas em paz. E Amém. paz é o bem maior que a humanidade busca. Só que para muitos a paz é a ausência de guerra, a ausência de conflitos, mas para nós não. Paz é Cristo em nós. Amém. Cristo em nós. Né? Então, a verdade para mim, Pastor Frank, de tudo que nós falamos é a palavra. O bispo falou que ele é racional, também sou muito racional, se apega à palavra. Eu falo para os irmãos da igreja, Pastor Frank, bispo, que as pessoas que andam armadas precisam ter munição. Não adianta Sim. você andar com uma arma, eu sou contra armamento, mas não adianta o policial ter arma e não ter a munição dele, né? Sim. E não adianta nós termos a Bíblia e não termos a palavra, nós temos que andar municiado. Eu falo, ó, separa um versículo para você. Você carrega esse versículo. Às vezes você pode carregar um versículo 2, 3 meses e Deus vai falar com você através daquele versículo. Eu, por muito tempo, carreguei alguns versos, tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque clamas a mim, diga ao povo que marchem. Então, a palavra é a verdade. E se você quer vencer nesse mundo de mentiras, né, abrace a palavra. A mentira é tão grande, tão distorcida, que, pegando a fala do senhor aí, a comparação, né, que o mundo traz de você ver o sucesso, a fama, a mentira ali nas redes sociais, é uma coisa que você nunca vai me pegar, ó, fazendo isso aqui. Primeiro que eu não tenho tempo, segundo que não me atrai, né? O que me atrai é Cristo. Mas assim, o nada pro mundo, você é a escória, você é tudo que não tem preço. E quando você chega diante de Deus, se reconhecendo como um nada, ele fala, tu és forte. É verdade. Então, assim, diante de tudo isso, pastor Devaldo, como que a gente pode, como que o senhor tem feito, né, na sua igreja, com os membros da sua igreja, ou as pessoas com quem o senhor se relaciona, para tentar ajudar esses homens a se acharem, né? Porque, assim, hoje, como vocês falaram aqui, da pesquisa dos 40%, o evangelho mudou. Hoje nós temos o modismo gospel, né? Hoje tem a mentira dentro da igreja, não é só lá no mundo, hoje a mentira está implantada dentro da igreja. Eu costumo dizer muito aqui aquele texto de Davi, onde existia o tabernáculo lá, mas ele trouxe a tenda para frente do palácio e falou, agora aqui vai ter adoração 24 horas. A presença, a arca estava aqui. Ou seja, lá tinha estrutura com ouro, com jarros, bacias, e o sacerdote estava lá e tinha tudo, mas a presença não estava lá. E hoje nós estamos vendo muitas igrejas com estruturas lindas, maravilhosas, mas sem a presença. E como trazer esse povo para a presença, como dizer para eles, olha, para de viver esse personagem, sai desse personagem, que esse personagem vai te levar à morte, porque você para de viver aqueles momentos de vigília, onde você ora, onde você entra na presença de Deus, onde você começa o caminho para entrar no Santo dos Santos e começa a viver para sustentar a estrutura, para sustentar tudo isso, e se perde ao longo do caminho, e aí vai morrendo aos poucos por estar vivendo esse personagem crente, né? O crente da roupa, o crente do modo de vestir, o crente do modo de falar, o crente... e não o crente de vivência, né? Como levar
esses homens que nos ouvem, essas pessoas com quem a gente convive, a entender, porque assim, para mim é de uma forma tão clara e cristalina, não sei se é porque eu orei tanto para Deus, Deus tira as escamas dos meus olhos, tira a cena dos meus, deixa que eu possa te ver, que eu possa te ouvir, que para mim é uma coisa tão simples, mas a hora que a gente começa a conversar com as pessoas, quando você chega numa roda de pessoas conversando no seu trabalho, quando você ouve seus vizinhos conversando, quando você vê a mídia, o que diz na televisão, eu faz muito tempo que eu não assisto televisão aberta, porque não tem nada que agrega, mas assim, o momento que você está num restaurante, que está ligado ali, que você escuta, você vê tanta atrocidade, tanta aberração, que chega a doer no ouvido da gente, né? Eu costumo dizer assim, que Deus tem me levado a um amor por ele que chega a doer, né? E aí, acho que é por isso que eu comecei a me preocupar tanto por essas pessoas que estão vivendo esses personagens, estão Sim. indo para a morte, como foi falado aqui do ator do Coringa, né? Pastor, o senhor Ele falou... não conseguiu sair do personagem. Como que eu faço lá na igreja, né? Eu tenho uma personalidade mansa. Eu não sou uma pessoa de personalidade forte. Sim. Isso pode dificultar um pouco no ensino. Eu não tenho estratégias, eu não tenho discipulado dentro da igreja, né? Mas como é que eu ensino? Eu ensino pregando a palavra e vivendo a palavra, acima de tudo, né? Porque homens sábios, homens levantados por Deus, eu vou só citar um exemplo, falar um nome que não tem nenhum problema aqui, o Jim Swaggart, né? Sim. Que homem que foi usado por Deus, que homem que tem a palavra, Sim. né, para pregar, mas ele não conseguiu ser a referência, né? Sim. Então, quando ele cai, ele derrubou muitas pessoas junto com ele, né? Então, eu diria que lá na nossa igreja, para ensinar homens, para falar homens, eu só tenho duas ferramentas: palavra de Deus e caráter. Eu procuro ser o mais correto possível. Acredito na falibilidade do homem, né? Nós somos falhos, né? Sim. Mas eu busco ser o mais correto possível, pastor. E se eu tivesse que dizer alguma coisa para as pessoas, na verdade, eu diria que para isso não tem uma receita, né? Sim. Mas quando você está com frio, existe uma fogueira, o que você faz para acabar com o frio? Se aproxima dela. Isso. Né? Cristo é o sol da justiça. E se a gente quiser alguma coisa melhor para as nossas vidas, nós temos que nos aproximar de Cristo, né? Então, quando a gente prega a palavra, a gente ensina exatamente isso, que as pessoas se acheguem a Cristo, se aproximem de Cristo. Aí, pastor Ed René Kivitz, que eu gosto de ouvir, ele fala de uma... Eu falei, acho que na igreja, falei domingo passado, né? Que ele fala a respeito do caminho, ele fala caminhando com Cristo, no caminho de Cristo, com Cristo, do Sim. jeito de Cristo. Sim. Né? Porque não dá para ser diferente. Então, eu tanto tenho pregado isso que o senhor viu que eu falei isso domingo passado, né? Então, a gente só pode pregar Jesus e buscar ter caráter de homem de Deus, né? Para que as coisas possam... Eu estou ouvindo o pastor falar, eu lembrei, a gente estava até conversando antes, né? Fora do ar, que existe 3 barras que derrubam um homem de Deus, né? São João da Barra, Barra do Ouro, a ambição e a barra da saia, né? São 3 barras. Mas, pastor, eu tenho um PG agora, 9 horas em ponto. O senhor precisa ir, né? Mas eu quero fazer uma última pergunta ainda. Uma vez eu li um livro de um psicólogo, que ele falando que chegou um paciente lá no consultório dele, muitas vezes, paciente muito triste, muito arrasado, e ele tinha 2 alternativas, ou mandar o paciente para um psiquiatra, ou mandar o paciente para um circo. Porque tinha um palhaço muito engraçado, mas muito engraçado mesmo, que fazia todo mundo sorrir, inclusive o psicólogo tinha ido várias vezes no circo assistir o palhaço, e desestressou todo mundo. E ele falou assim, então, ou tu vai para o psiquiatra, é para tu entrar no medicamento, ou tu vai no circo, talvez tu vai te alegrar pelo menos 1 minuto. E o cara falou assim, não, doutor, aquele palhaço sou eu. Então, muitas vezes, muitos pastores têm feito papel de palhaço.
está alegre lá em cima do púlpito e canta, pula, mas no fundo, na essência, ele é a pessoa mais triste da face da terra. Como equilibrar esse momento da emoção, da tristeza e do pastoreio, sem perder a autenticidade do homem de Deus? Como é que a gente consegue? Pastor, comunhão. Eu vou dizer para o senhor que eu não acredito que alguém seja um personagem em cima do púlpito, embora, né? Porque eu quero olhar para os homens sérios, né? Sim, para os homens sérios, homem de Deus sério, que muitas vezes prega a palavra com muita alegria, com muita unção, e depois são tristes em casa, né? Sim. Mas eu não acredito que essas pessoas estão disfarçando uma alegria em cima do púlpito. Eu acredito que a unção do Senhor, ela é real sobre nós quando nós estamos diante da palavra. Amém. Nós somos tomados pelo poder de Deus, nós pregamos com autoridade. É aí que o homem inseguro, o homem falho, o homem com limites, sim, ele consegue demonstrar, revelar, né, que ele é alguma coisa que na verdade ele não é, porque ele está debaixo da unção de Deus, sim, ele está tomado pelo poder de Deus, né? Entendi. Mas quando ele sai do púlpito, ali ele está com o quê? Com a comunhão com Deus, né? Quando, sim, ele sai, ele perde a comunhão com Deus. Então, é Salmo 1 que fala, né, que a gente não deve andar na roda dos escarnecedores, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo, né? Então, eu acho que nós, como homens de Deus, nós precisamos ter essa comunhão, amém, com Deus, para que a gente não seja como se diz, o personagem em cima do púlpito, né? Amém. Verdade. Pastor Devaldo, a gente poderia passar o dia aqui conversando, que o assunto dá para a gente prolongar, mas vamos marcar outras vezes aí, a casa é sua, fica convidado aí para retornar. Gostaria que o senhor desse uma palavra para esses homens que nos ouvem aí, para acalentar os corações. Obrigado pela tua presença. E fala também onde é a igreja, qual dia de culto. Tá bom, a nossa igreja fica aqui na quadra 42, né? Sim. Nas Arnos. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, aos domingos. Sábado nós temos alguns eventos, né, alternados. E começa às 19h30, né, e fica na Alameda 11, lote 4, da quadra 42. Perto do Big ali. Perto do Big, a quadra abaixo do Big ali. Né? Hoje é gigante, né? Virou gigante. Né? Pastor, se eu tivesse que dizer alguma coisa para quem nos ouve, nós falamos aqui para os pais que perderam, né? Sim. Eu tive como se diz, fui ministrado por Deus nesses dias. Talvez eu esteja falando hoje para pastores. Sim, né? Com certeza. Não me vejo nem na altura de falar com pastores, né? Eu sou o menor de todos. Mas eu preguei sobre o escravo da orelha furada nesses sim, dias, né? E quando eu fiz o estudo do escravo da orelha furada, a gente vai ver que nós temos o jornaleiro, nós tínhamos o servo e nós tínhamos os escravos, né? Que eram diferentes. E o servo, ele servia 6 anos. O 7º ano ele saía forro. Sim. E lá em Deuteronômio, essa história está em 2 livros do Velho Testamento, mas lá em Deuteronômio vai falar para o Senhor, quando liberar esse servo, não libere ele vazio, sim, né? Com as mãos abananas, né? Não libere ele com as mãos vazias, porque ele já trabalhou para você pela metade do salário do jornaleiro. O jornaleiro, sim, ele tinha um salário, e o servo ele tinha metade do salário do jornaleiro. O que eu quero falar com isso, que Deus falou muito no meu coração? Amém. Que muitas vezes as pessoas estão dentro da nossa congregação e é chegado um momento, não sei por quais motivos, delas se afastarem, delas sim, saírem. E muitas vezes nós, pastores, nós despedimos elas vazias. De que sentido? Sem as bênçãos. Sim. Você vai para outra igreja? Vai lá que você vai ver o que vai acontecer. Ou você vai para o mundo, né? Então, hoje, o que Deus coloca no meu coração para mim dizer aqui amém, é exatamente isso. Não libera o servo com as mãos abanando vazia. Abençoa ele, né? Amém. E nós precisamos, como homens de Deus, pastores, entender, né, que são ciclos nas nossas vidas. Eu falei ontem, estava falando com o pastor João ontem, né?
tio da vossa esposa, e estava dizendo, parece que lá na nossa igreja tem a maldição do óleo, né? Me perdoe a palavra, né? Porque a gente unge pastor e eles vão para o mundo. E por muito tempo eu fiquei, puxa vida, né? Que injustiça. Mas não, porque a gente unge pastor e é isso mesmo, né? Que vão anunciar o evangelho, pregar o evangelho. Então eu diria hoje isso, pastor, que a gente aprenda, não só pastores, né, mas todos nós, que nós possamos aprender a despedir as pessoas das nossas vidas, não de mão a bananas, mas debaixo de bênção. Amém. Né? Que Amém. nós possamos ser verdadeiramente Amém. homens de Deus. Estar debaixo de bênção, né? É não guardar rancor, não Amém. guardar mágoa, né? Que a gente possa mesmo ser servos de Cristo Jesus e praticar o perdão, praticar, né, o altruísmo com o nosso próximo. Amém. Amém, pastor Edevaldo. Muito obrigado pela presença. Nós ficamos por aqui. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Esse é o Homens que Choram, HQC Cast. Até o nosso próximo episódio. Deus te abençoe. Obrigado.